Olá, esse é mais um programa Qual o Seu Arcano do Momento e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o músico e produtor Pupilo, que além de ser um cara muito importante na música brasileira, ele integrou por mais de 20 anos a Nação Zumbi, que eu acho que é a maior banda aí de todos os tempos, né, do Brasil. Ele já fez vários projetos e já tocou com artistas bastante relevantes aí, sempre contribuindo com a sonoridade, com as coisas que ele pensa sobre música. Oi, Pupilo, tudo bem? Oi, oi, tudo bom? Que prazer. Obrigado pela apresentação. Eu é que te agradeço de você estar aqui, né? Até falei para você que eu fico nervosa de falar com você aqui, que além de tudo eu sou muito fã do seu trabalho. E você, né, veio aqui para falar desse disco que você está lançando, Sonorado. E antes eu queria só te pedir para você explicar um pouco, além de baterista, né, e músico, você também faz esse trabalho de produtor há muitos anos, né? Já produziu a Marisa Monte, o Erasmo Carlos, a Cel, a Gal Costa, acho que um monte de gente, né? O que faz um produtor assim de disco? Qual é o trabalho exatamente? Pois é, quando eu entrei na Nação Zumbi, já foi para a gente fazer a pré-produção do disco Afro Ciberdelia, já ali no final de 95, e nós fomos gravar no Nas Nuvens, um estúdio emblemático de Liminha, e com um produtor que eu admiro muito e que fez os principais discos da música brasileira dos anos 80 até aqui. E chegando lá, a gente se deparou com uma quantidade de equipamentos que a gente nunca tinha visto assim. Então, as possibilidades que a gente tinha ali para mexer na nossa música era infinita. Então, aquilo despertou para mim um interesse muito grande, que foi além do meu interesse, do meu instrumento. Então, assim, eu gravava, eu tirava o som do meu instrumento, mas eu ficava muito curioso para ver como é que estava sendo timbrada a guitarra, o baixo, os tambores, que era algo diferente e inusitado, né? Na música brasileira, você entrar num estúdio com tambores que são normalmente usados em blocos de maracatu, tocados na rua e tal. Então, microfonar aquilo deu um trabalho grande. E sempre ao voltar para Recife, a gente tinha essa vontade enorme de contar, de compartilhar essas informações com os músicos amigos da cidade também. Então, isso me despertou o interesse em começar a produzir as bandas de Recife, no intuito de potencializar a cena ali naquela época, Mangue Beats crescendo e tal. E a partir daí eu abri um selo com um grande amigo meu, Marcelo, para isso, para a gente ajudar a cena a encurtar alguns caminhos, assim, porque todo mundo muito inexperiente. Então, sempre que a gente voltava, a gente trazia um pouco da experiência que a gente tinha tido ali nas gravações do Afro Berdelia. E a partir daí eu fui desenvolvendo essa vontade. Chegando em São Paulo, começando a gravar o Samba para Burro, de Otto, junto com Apolo, também outro produtor que é uma referência. E a partir daí eu tomei gosto pelo trabalho de produtor também. Que ótimo. E assim, e o que o produtor faz? A pessoa fala: "Olha, eu tenho um disco, eu quero que você produza". Qual é o próximo passo? Eu acho que a grande contribuição do produtor é potencializar as virtudes do artista. Então, você lida com diferentes visões, claro, de cada artista. Então, às vezes, o artista já tem uma ideia construída, já tem um conceito do trabalho, e a gente vai atrás desse resultado, seja arregimentando os músicos, o estúdio a ser trabalhado, os arranjos, toda a sonoridade que vai depois representar o artista quando o disco estiver pronto. Então, assim, são várias frentes de trabalho ali, porque você, às vezes, pega um trabalho do zero Uhum. e ajuda o artista também a criar essa cara, né, para o trabalho dele. Então, assim, é um trabalho muito amplo, que no meu caso eu gosto muito de criar uma relação de intimidade e de conhecer o artista pessoalmente, para a partir daí começar a desenvolver o trabalho dentro do estúdio. Mas basicamente é isso, é potencializar essas virtudes.
E aí, junto com isso, decidir, né? Que instrumentos que colocam em cada faixa, o volume, né? De cada instrumento para saber um pouco, né? Como é que fica a sonoridade, né? De cada trabalho. Exatamente. Além do campo das ideias, de formatar toda a concepção sonora, é você também administrar as pessoas, os músicos, acompanhar a mixagem, enfim, encaminhar todo o processo para que no final o artista de fato se sinta representado. E o mais importante para mim é que o disco tenha a cara do artista. Você representar ali o artista e o resultado final ter a cara do artista e não do produtor. É como se você ajudasse ele a traduzir, né, a expressar no disco o que ele está querendo, né? Pois é um encontro assim. Então, quando esse encontro é feliz no sentido do artista se identificar com as ideias do produtor, porque a música é um campo muito amplo. Então, você pode fazer com a música, você pode mexer com ela de várias formas. Então, assim, quando o artista se identifica com o produtor, o resultado, muitas vezes, você encurta esse processo, porque tem discos clássicos na música, por exemplo, que deram muito trabalho para fazer, por conta seja da inexperiência do artista, seja da falta de intimidade entre produtor e artista. Então, muitas vezes, obras-primas foram feitas a custo de muito sacrifício, de muito trabalho. E, em outros casos, isso acontece rapidamente, justamente por conta dessa afinidade, né? Então, é sempre uma incógnita. A música nos dá traz esse mistério que me encanta muito, assim. Você, quando entra para trabalhar num projeto, você nunca sabe qual vai ser o resultado final, como vai ser o processo. Então, é sempre um trabalho de desenvolvimento mútuo, assim. E eu tenho tido sorte, assim, porque eu tenho trabalhado com artistas incríveis, seja na cena independente, seja com artistas já consagrados. Tem sido uma experiência onde eu consigo me transitar e tentar me adequar a cada situação. E tem sido bacana, tenho tido momentos felizes. E no seu caso, né, porque tem os produtores que os artistas chamam, né, para trabalhar junto, e que daí, claro, cabe ao produtor aceitar ou não o trabalho, mas tem um trabalho a mais que você faz, que são os discos mais autorais seus, né? Que embora você não assine com seu nome, né, que tem uma curadoria sua, né? Você lançou recentemente no Carnaval aquele orquestra Orquestra Frevo do Mundo. Orquestra Frevo do Mundo, né? Que você escolheu um repertório para ser regravado de frevos e músicas que de alguma maneira tinham a ver com carnaval. E aí você montou esse projeto que você está lançando agora, né? Chamado Sonorado, que dá uma nova, sei lá, um novo olhar, né? Além de resgatar aí as trilhas de novela nos anos 70. E aí eu queria que você contasse um pouco, falasse por que você escolheu fazer esse projeto. Pois é, o Sonorado surgiu a partir de um convite do Sesc para que eu montasse um show num evento chamado Ritmistas Brasileiros. Eu, como não tenho um trabalho autoral, eu tenho na minha memória, principalmente a partir do momento que eu virei músico, eu me interessei muito pelas trilhas de novelas desse período, né, do final dos anos 60 até meados dos anos 70, onde essas trilhas eram compostas e arranjadas exclusivamente para as novelas. Então, isso dá uma unidade e a gente tinha arranjadores incríveis, com músicos incríveis, compositores incríveis também, que trabalhavam especificamente para aquela novela. E o resultado disso é que esses discos são cultuados, assim, principalmente no universo do hip hop, dos DJs. No mundo todo, essas trilhas são cultuadas. E como o hip hop tem uma influência grande na minha carreira, principalmente enquanto integrante da Nação Zumbi, eu achei que seria bacana juntar essas duas vertentes, porque nessas trilhas tem a parte rítmica, em alguns temas, é muito forte,
Então, é algo que os DJs adoram fazer, porque eles usam duas picapes. E, em algum momento, essas músicas têm partes onde o ritmo fica um tempo, você tem trechos longos de grooves, vamos dizer assim, onde os DJs tocam por um período enorme. E isso nas festas de hip hop acontecia com muita frequência. E eu me identifico muito com isso. Além dessa memória em relação às novelas, tem essa questão do hip hop fazer parte da minha formação também. E como nós temos músicos incríveis, arranjadores como Erlon Chaves, Valtel Branco, enfim, Antônio Adolfo, músicos como Mamão, Wilson das Neves. Então, eu quis prestar uma homenagem a essas duas grandes influências na minha carreira. Ah, que legal. E daí tem as músicas do Bem Amado, do Selva de Pedra, né? Daqueles clássicos aí dessa época. Pois é, são novelas clássicas que eu não assisti, porque eu sou de 74. Então, em relação a esse trabalho, o meu interesse está justamente na música, nas trilhas. E essas trilhas especificamente têm uma riqueza enorme assim de arranjos e de timbres. Os compositores na época ficavam meio relutantes para trabalhar para uma novela, porque ainda era algo que estava começando. Talvez eles achassem que fosse algo menor dentro da arte. Ah, eu não sabia que eles ficavam relutantes. Pois é, porque na verdade essa ideia de comercializar as trilhas das novelas começou com André Midani, quando ele foi para o México, na época ele era presidente da Philips, e numa viagem que ele fez ao México, ele viu que as trilhas das novelas feitas lá eram comercializadas e vendiam muito, faziam muito sucesso. E ele chegou com essa proposta aqui no Brasil e propôs para a Rede Globo comercializar e fazer as trilhas. Então, deixou de ser que antes era feita apenas uma compilação, passou a ser algo que era feito exclusivamente para essas novelas. Como nos filmes hoje, né? Exatamente. E hoje em dia voltou a ser uma compilação, porque a indústria viu que era uma forma bacana de divulgar seus artistas, e esse formato do início foi se perdendo com o tempo, né? Então, as emissoras, com o tempo, foram deixando de trabalhar com os arranjadores e encomendar. A gente tem casos maravilhosos, assim, de Antônio Carlos e Jocafe compondo para uma trilha inteira, Roberto e Erasmo, enfim, Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, trabalhando bastante para essas trilhas. E são trilhas memoráveis. Sim, com certeza. Eu acho engraçado porque, assim, quando a gente pensa no seu trabalho, parece que involuntariamente você está sempre resgatando alguma coisa que precisa ser vista ou que pode ser vista, né? Que eu acho que a maioria das pessoas, nem muita gente, né? Eu também sou de 73, então tem gente da nossa geração em diante que nem conhece essas trilhas. E muitas pessoas daquela época que, sei lá, nem se ligaram ou que essas trilhas podiam voltar, né, a ouvir e tal, né? É um disco que traz sempre uma memória pra gente, né? E eu tenho a impressão que isso vai permeando o seu trabalho, assim, né? Mesmo nas outras coisas que você faz, nesse disco do Frevo, na própria Nação Zumbi, né? Apesar de trazer um monte de coisa nova, sempre tinha, na essência ali, né? A música nordestina, as raízes. Então parece que tem uma coisa lunar, assim, né? Eu lembro que até no dia eu escrevi como estava o céu, né? No dia do lançamento do Sonorado. E estava lá, se eu não me engano, o ascendente era no signo de Câncer, e a Lua estava numa posição que a Lua, no mapa astral, ela tem essa questão de carregar as memórias, sabe como ela vai andando, sabe? Ela vai levando com ela, assim, aonde ela passa, assim. Acho muito bonito. Pois é, eu fiquei muito mexido com esse post, porque as coisas para mim acontecem de forma muito intuitiva, mas me fez pensar muito sobre isso. Pernambuco é um lugar que tem uma história cultural muito forte, e a gente
desde pequeno, convive muito com essa história, né? Seja frequentando, todo mundo tem parentes pelo interior, então essa memória da infância, de viajar pelo interior do estado, de no São João ir para o interior, ir para Caruaru, ir para Gravatá, para Garanhuns, brincar, né? Nesse período. Tem o carnaval e tem uma história de luta, vamos dizer assim, para manter essa cultura popular viva. Então, talvez eu traga inconscientemente essa postura e esse interesse no meu DNA artístico, porque a memória é algo que, assim, às vezes a gente escolhe o que é que a gente vai trazer, às vezes a gente não quer trazer coisas negativas e acaba optando por, em algumas situações, por uma memória seletiva e tal, mas eu venho ao longo do tempo tentando mexer nesse baú de memórias sem nenhum tipo sem nenhuma ressalva, sem nenhum receio, assim, sabe? Porque mexer na memória é algo que enriquece e ajuda você a seguir, olhar para frente. E tem uma frase de Quincy Jones, quando ele fala que, mesmo com uma infância difícil que ele teve, alguns traumas, e ele sempre optou por seguir em frente, olhar para frente, mas nunca deixar de lado o que foi vivido. Isso, para mim, é muito importante. Então, eu venho, ao longo do tempo, fazendo as pazes com o passado, assim, de história de vida, e, ao mesmo tempo, trazendo... Eu me sinto um representante da cultura do meu estado também. Sim. Então, essa bagagem, essa vontade, essa necessidade de trazer essas memórias é algo que eu realmente carrego comigo. Eu não tinha isso muito consciente. Não era algo que eu pensava, eu preciso trazer as tradições. É algo que realmente eu venho trabalhando ao longo da minha carreira e realmente, pela minha geração, né, quando a Nação Zumbi acontece ali, junto com o Chico Science, nos anos 90, foi um período onde a gente propôs ao nosso lugar de rever, de revisitar a nossa cultura, que estava estagnada, que estava... Muitos artistas populares estavam no ostracismo. Então, esse trabalho que foi feito, que foi proposto por Chico Science na época, trouxe de volta essa autoestima e essa vontade de mexer no passado de uma forma positiva. Sim. Seja na hora de abordar isso como estética sonora, seja na hora de você se posicionar também em relação ao lugar que você vive, as dificuldades geográficas que o Nordeste sempre viveu, né? Mas que sempre foi um berço cultural de extrema importância para o Brasil. Sem dúvida. Então, estar aqui em São Paulo e poder fazer todo esse caminho, assim, um caminho inverso e também de andar para frente, no final das contas, quando eu vi esse post, eu falei, caramba, minha vida tem sido assim o tempo inteiro. E eu realmente me identifico com isso. E mesmo é legal, porque se a gente pensar no próprio Mangue Beach, né, tinha aquele manifesto dos caranguejos com cérebro, né? E os caranguejos é o signo de Câncer, que é regido pela Lua. É um signo que o caranguejo já traz nele essa questão da memória, né? E dessa coisa do caranguejo, na insegurança ele volta para trás para depois dar um passo mais seguro, né? Mas ele busca nas raízes, né? Exatamente. Sim, as foi coisas algo sempre tem tudo a ver. Sim, isso foi decisivo, assim, porque naquela época lá, antes de entrar na banda, eu fazia muitos trabalhos, mas ainda sem ter uma direção, sem ter ainda uma formação estética, muito novo também, tinha 18, 19 anos, ainda buscando uma identidade. E quando eu entro na banda, eu começo a desenvolver isso. Então, eu tive a sorte de encontrar pessoas com as quais eu me identifiquei de cara, e foi onde eu falei,
putz, achei a minha turma, é aqui que eu vou... Sabe aquela certeza, assim, que você sente, né? Tudo era incerto ao mesmo tempo, estava todo mundo ali cheio de vontades, a cabeça fervilhando, todo mundo voando criativamente. Então, ali eu tive a certeza de que, com aquela turma, não só da banda, mas as outras bandas, o Mundo Livre, S.A., Mestre Ambrósio, estava todo mundo muito disposto a fazer algo que levasse para frente a cultura do nosso estado, Sim. também dialogando com outras referências, que é isso que move o trabalho da gente hoje em dia, né? E parece que vocês de fato fizeram isso, né? Assim, todo mundo, os artistas daquela época, os cineastas e tal, colocaram uma luz, porque eu que sou paulistana, foi a partir dali que eu fui descobrir que tinham, né, esses outros artistas, enfim, outros movimentos acontecendo, né? Era uma época sem internet, não era também tão fácil, então tinha que algum artista estourar, né, tocar em algum festival, aparecer na MTV, sei lá, né? Então foi Exatamente. Porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, na cena alternativa no Rio de Janeiro, você tinha as sedes das grandes gravadoras Sim. eram lá, então tinha uma relação, tinha tudo, mas você estava sempre à vista Uhum. dessas grandes corporações. Aqui em São Paulo você tem a Vanguarda Paulistana, você via a relação para os artistas acharem um lugar para tocar. Imagina em Recife, como era muito mais difícil, muito mais complicado você ter que Sim. achar um lugar, conseguir equipamento, e todo É. mundo, em todas as épocas, Recife é uma cidade com pessoas muito esforçadas para se informarem, para se manterem ativas dentro daquele, vamos dizer, universo ali, que muitas vezes você não conseguia sair. E, de alguma forma, a gente conseguia se comunicar com outras pessoas, amigos que saíam, que tinham condições, saíam de Recife, poderiam viajar, ir para o Rio, vir aqui até São Paulo e conhecer o que é que estava rolando, levar discos para lá e as pessoas se reuniam para escutar. Enfim, existia uma dificuldade enorme. E essa geração dos anos 90 realmente pôs a mão na massa em relação a isso, sabe? Arregaçou as mangas e as calças e caiu em campo para tentar, porque tinha uma frase que os meninos falavam lá, Renato Heller, Chico, Fred, que era muito isso: ou você muda de lugar, que acontecia muito, as pessoas acabavam saindo de Recife, ou você muda o lugar. Sim. E, né, nessa época a galera optou por mudar o lugar. Então botou a caixa de sons nas costas e foi atrás, criou-se lugares para fazer shows. O Recife Antigo era um lugar, era uma região portuária com muitos prostíbulos. Era algo que, se você vê hoje em dia, é completamente diferente. Já há muitos anos é completamente diferente. Revitalizou, o Porto saiu, foi para a Suape, enfim. Mas aí as pessoas começaram a ocupar esse espaço ali e, a partir daí, a cena foi se formando. Chegou a Soparia, que foi um lugar Sim. importantíssimo. Então, tinha um lugar muito pequeno para fazer show, que, na verdade, era uma escola de dança no bairro do Pina, que chamava Arte Viva, então todas as bandas tocavam lá. Então, assim, era tudo muito complicado, mas a partir do momento que as pessoas perceberam que se juntar e fazer um trabalho coletivo ajudaria a mudar a situação, as coisas começaram a acontecer de fato. Isso foi importante, assim, porque aí a chegada da MTV despertou a atenção vamos dizer, do eixo Rio-São Paulo para Recife, né? E daí eu acho que o Abril para o Rock também foi dos primeiros festivais, né, grandes do Brasil. Sim, sim. Que Primeiro bom, grande né? festival independente, 94, que já teve 94, se não me engano, 93, 94, não lembro, mas já teve a presença da MTV lá e todo mundo ficou realmente encantado com as apresentações do Mundo Livre e de Chico Science Nação Zumbi, né?
Então, ali as coisas começaram a acontecer. Que bom, né? Que vocês desbravaram aí esse campo, né? Acho que todo mundo só tem a agradecer, né? De poder conhecer, que às vezes eu acho que acontece muito isso, principalmente quem não é da área, assim, que nem nós. Às vezes você mostra umas músicas, eu tenho muitos amigos que não são da área de música, eles, tipo, onde você achou? Mas quem são esses artistas, né? Então, naquela ocasião, vocês levaram uma... Isso mesmo que vocês falavam, né? Colocaram uma antena parabólica no mangue. Pois é, muito legal, porque assim, eu como músico, eu fico muito feliz quando eu percebo que tem pessoas que não são da área de música prestando atenção na música. Então, isso é muito legal, porque na minha geração tem pessoas que escrevem muito bem, como Fred 04, próprio Chico Sainz, Otto, Siba, enfim, tem várias pessoas que têm muito a dizer e que são assuntos que não são, vamos dizer assim, assuntos regionais. São assuntos universais e que, a partir do momento que aquilo sai do nosso mundo ali em Pernambuco, as pessoas passaram a entender que a arte não tem fronteira, né? Não existia. Eu lembro, por exemplo, eu achei alguns anos atrás num sebo tanto o manifesto do movimento modernista como o do movimento regionalista, que saiu logo depois como uma crítica por nenhum artista do Nordeste ter sido convidado para participar da Semana de 22. Então, assim, desde sempre existe uma questão que eu acho que é mais geográfica do que de aceitação do potencial de cultura de cada região, sabe? É uma questão onde os grandes meios de comunicação estão aqui e, por conta disso, você fica, muitas vezes, isolado, né? Sem Sim. poder escoar um potencial e uma produção que desde sempre existiu e que é fundamental também para a formação da cultura do Brasil, né? Tem razão. Bom, então tá bom. Então a gente vai agora para a carta de tarô, né? Já me falou que você não conhece muito, acho que é até melhor. E aí você Né? pode falar um número de 1 a 22. Eu vou escolher o 8, 8. porque é a data do meu aniversário e tem essa imagem do infinito e Que signo você é mesmo? Você é virginiano? sou peixes. Ah, você é peixes, que maravilha. É o É, oposto de virgem. É, eu acho bom. É um signo eu de também, água, é um signo mas que abre o campo, assim, né? Que é só você pensar no próprio animal, né? Ele vai indo. É um signo das sim, águas, então tem uma natureza mais inspirada, mais intuitiva. Acho que tem sim, tudo a ver assim com o que você faz. tem isso, tem uma fluidez, né? Uma busca por uma fluidez que não precisa ser em linha reta e Sim, você vai buscando caminhos onde dá para passar, a gente passa, mas ao mesmo tempo, às vezes a existência pesa um pouco assim e às vezes a gente oscila no sentido de acordar de vez em quando e entender o mundo de cabeça para baixo, assim, sabe? sim, sim, Então, sem às vezes dúvida. isso pesa porque eu tenho um pensamento coletivo, assim, sempre tive um pensamento coletivo, então as pessoas estão sempre na minha cabeça, assim, estou Sim. sempre pensando nas pessoas próximas, distantes e tal, então às vezes essa condição pisciana pesa um pouco em relação a isso, sabe? É, porque é um signo que consegue sentir o que o outro está sentindo, mesmo que ele não queira. É, Então ele tem é como se a empatia fosse uma coisa intrínseca. Não é que ele quer ser empático. É que você vai contar, o cara ele tá sentindo o que você está falando. você não controla, eu não Sim, controlo, assim, às vezes eu passo dias sem saber o que eu estou sentindo e na verdade eu estou sentindo muitas vezes
não é uma tristeza, mas é uma melancolia assim em relação ao que a gente vê no mundo de absurdo, assim. E às vezes a sensação de impotência, assim, porque talvez a gente não se contente tanto com a questão do acolhimento em relação a uma palavra, a um gesto, assim. Às vezes dá uma sensação de impotência em relação a algo maior, assim, em relação a uma mudança realmente substancial. Sim. E que diminua um pouco essa crise, vamos dizer assim, que a gente passa diariamente, né? Sim. As coisas estão sempre, a gente está sempre lutando para que, principalmente aqui no Brasil, lutando para que os dias sejam mais leves, assim, e incomoda muito essa condição que a gente vive de não ter o apoio governamental, essas coisas assim que a desigualdade machuca muito. Você olhar a viver a desigualdade de perto assim machuca muito, né? Sim. Bom, então vamos aqui, já estou com a carta 8, vou virar ela aqui. Saiu essa carta que chama O Carro. Você consegue enxergar ela daí? Sim, enxergo. O que você acha dessa carta? Você acha que ela tem a ver com você nesse momento? Eu acho que tem. Eu acho que tem porque tem um movimento nela e andando tem 2 cavalos, cada um de uma cor e essa eu acho que tem a ver com a diversidade que eu me identifico e com esse movimento. É bem sugestivo assim na imagem. Sim. É uma carta que fala da gente tomar as rédeas, né? Da nossa vida. Então ele está ali comandando os cavalos, mesmo que os cavalos às vezes falam de alguma coisa da gente meio exagerada ou agressiva, mas ele está com as rédeas, né? Ele está no controle. E é uma carta que fala sobre um movimento, assim. Então fala de nesse momento você tá fazendo esse movimento aí do carro. Que legal, porque assim, esse lance das rédeas, para mim sempre é um pouco mais delicado, mesmo eu muitas vezes ocupando um lugar, quando eu estou produzindo um disco, por exemplo, de liderança, sempre é muito. Eu tento imprimir uma forma leve de propor essa liderança, sem imposição, sem chicotada, sem fazer o cavalo andar Sim. com chicotadas, sabe? E aí eu não tinha pensado nessa imagem das rédeas, mas tem a ver. Eu acho que o próprio projeto, né, o Sonorado, porque no fim é seu, né? Você batizou ele com esse nome, né? Sonorado, o projeto, mas é você que está, né? Tá no seu nome lá, né? Você que está na rédea assinando, né? É diferente às vezes de alguns trabalhos que o produtor ele fica meio no bastidor, né? Ele está ali Sim. como se ele fosse um auxiliar, né? Ou ele está pilotando as coisas para alguém, né? E o Sonorado você está pilotando para você mesmo. Pois é, e legal assim, esse nome eu ganhei de presente, né, de Jorge do Peixe. Eu estava buscando um nome, porque no show eu acabei tendo que assinar como pupilo, mas na hora de montar o show ficou muito claro um trabalho coletivo. Eu expliquei para todo mundo qual era a ideia, qual era o conceito, e todo mundo entendeu super rápido. Foi um processo rápido e prazeroso, porque as escolhas casaram perfeitamente com o que eu estava querendo atingir de resultado e todos eles entenderam muito rápido. E esse nome me deu essa amplitude também. Quando chegou o nome Sonorado, não me prende a nada, assim, não é um projeto onde eu vou ficar o tempo inteiro mexendo nesse repertório das novelas, então isso já me dá uma possibilidade muito mais ampla assim de seguir adiante com esse projeto, e eu optei por ser uma alcunha minha, assim, né, que representasse o músico e o artista dentro desse conceito de mexer com obras já existentes. Mesmo que não seja seguindo com os temas das novelas, mas
com essa visão de olhar para o passado. São muitos anos, já talvez 7 décadas de música que a gente tem, de música pop, onde se estabeleceu uma possibilidade assim de você trabalhar com timbres, com sonoridades de épocas diferentes, juntar essas sonoridades e criar algo contemporâneo, que é o que eu busco. Assim. Nunca é reproduzir apenas uma sonoridade de uma determinada década, mas juntar o que tem, né, o de hoje, 2020, e andando para trás para tentar criar algo que seja contemporâneo, que represente o momento que eu estou vivendo hoje em dia, para que as pessoas não confundam também, sabe? Eu quero que as pessoas escutem minha música, mas não fiquem em dúvida, não a música que eu faço, ou que eu participo, que elas escutem, mas não fiquem confusas sobre de qual época é essa música. Uhum. Que elas percebam essas nuances e essas sonoridades que vêm de outros períodos, mas que identifiquem a esse momento que a gente vive, ao momento que é lançado, sabe? Tá certo, que maravilha. Então, muito obrigada aí. Se você ainda não conhece esse projeto, é só procurar na internet ou nos aplicativos de música, Sonorado. O resto do trabalho do Pupilo está piscianamente espalhado por aí, né? Trabalhos de vários artistas e na Nação Zumbi. E queria te agradecer e desejar longa vida aí para o Sonorado, para você, para todos os seus projetos. Assim, acho uma maravilha o trabalho que você faz e que venham outros. Que bom, fico feliz demais com esse convite. É sempre uma delícia conversar contigo. Espero ser convidado outras vezes. Ah, com certeza. Obrigada, Pupilo. Valeu, querido. Valeu, querida. Um Tchau, beijo. beijo, até mais.